Agora as notícias internacionais para vocês, porque o presidente russo Vladimir Putin disse que o mundo enfrenta a década mais perigosa desde a Segunda Guerra e que os Estados Unidos precisam levar a Ucrânia de volta à mesa de negociação com a Rússia. Assunto para a nossa correspondente Heloísa Vilela, ao vivo direto de Nova York. Oi, Elo, boa noite, bem-vinda. Conta mais. Boa noite, Mona Lisa. Pois é, Putin participou de um fórum de relações internacionais que acontece uma vez por ano na Rússia e reúne chefes de agências de inteligência de alguns países. E ele disse que nunca ameaçou o mundo com o uso de armas nucleares na Ucrânia. Ele disse que isso não faria o menor sentido nem sob o ponto de vista político, nem militar. Também disse que está pronto para conversar, que isso vai depender dos Estados Unidos convencerem a Ucrânia a voltar à mesa de negociações, mas que se isso acontecer, ele vê como uma saída, o caminho para resolver a guerra na Ucrânia. Foi bastante surpreendente o tom mais conciliador que ele adotou em vários momentos desse discurso, um tom que a gente não vê desde que ele invadiu a Ucrânia, tom que também não foi o mesmo usado pelo embaixador russo aqui na ONU, que voltou a falar de laboratórios de armas químicas e biológicas na Ucrânia patrocinados pelos Estados Unidos. Mas essa discussão não vai longe na ONU. Mas Putin teve tempo até de falar das relações que ele tem com os líderes que estão aí disputando a presidência do Brasil. Vamos ver o que ele disse. We have good relationship with Mr. Lula, with Mr. Bolsonaro. We're not interfering in the domestic processes. That's the most important thing. We believe Brazil is one of our most important partners in Latin America. That's the way it is, and we'll do everything in our power to develop them further. Lorival Santana para nos ajudar nesse assunto que está hoje em Brasília. Oi, Lorival, querido, boa noite, muito bem-vindo. Lorival, quando o Putin aí não usou ali o nome próprio na referência dele, quando ele se referiu ao nosso pleito, fiquei lembrando quando o presidente Bolsonaro, em fevereiro desse ano, fez questão de se referir a ele como um amigo, né? Eu queria que você explicasse para a gente, analisasse para a gente por esse começo. Aí depois a gente vai aí para a questão da preocupação da Europa. Pode ser, querido? Claro. Eu estive no Azerbaijão 2 vezes esse ano e eles me contaram que ofereceram fertilizantes para o Brasil em dezembro, mas o Brasil ignorou essa oferta porque precisava justificar a ida do presidente Bolsonaro à Rússia em janeiro, pouco antes de o Putin invadir a Ucrânia em fevereiro, né? Mas era um desejo por causa de uma identificação clara que o presidente tem com a figura do Putin, né? Uma figura que ele identifica como viril, como masculina, como conservador, né? Como alguém que sabe impor os seus desejos, né? E essa por outras razões, né? O candidato Lula também gosta da Rússia, né? Principalmente porque ela representa um contrapeso à importância dos Estados Unidos, da mesma forma que a China faz isso e também são destinos da simpatia do PT e do ex-presidente Lula. Então, por isso, há uma certa preocupação dos meus interlocutores aqui em Brasília. Estive conversando com representantes de governos, né, principalmente da Europa, mas também de outras regiões, que percebem que não há uma possibilidade de ter no Brasil um parceiro mais ativamente ao lado da Europa nessa luta contra a Rússia em favor da Ucrânia. Alguns deles até conversaram, acho que quase todos, inclusive com quem eu conversei hoje, conversaram tanto com o Celso Amorim, por exemplo, ex-chanceler do ex-presidente Lula, quanto com o Itamaraty, tentando mostrar que a invasão da Ucrânia pela Rússia viola a lei internacional, viola princípios, fundamentos básicos da ordem baseada em regras. Mas receberam respostas que atenuam isso, né? Que dizem que não, que na verdade a OTAN foi que precipitou isso, provocou isso, aquela
retórica usada pelo Putin, que é do agrado dos dois lados aqui, tanto do governo atual quanto do eventual governo futuro, no caso hipotético de uma vitória de Lula. Ótimo, Lorival. E quando é que você volta aqui para ficar pertinho de mim? Amanhã. Opa, te espero então. Boa volta, querido. Obrigada. Obrigado.